dia a todos, sejam bem-vindos a esta Masterclass. O meu nome é Emanuel Dias e vou só introduzir-vos muito rapidamente. Eu trabalho na Microsoft há cerca de 10 anos, sou um apaixonado pela área de Analytics e Business Intelligence e Inteligência Artificial, que agora também está muito na moda. E a sessão de hoje vai ser uma sessão prática para perceber como é que nós, na área da saúde, podemos hoje em dia tirar partido da quantidade de informação que está ao nosso dispor, muitas das vezes está isolada, está em silos, mas que realmente, se nós conseguimos aplicar as ferramentas corretas, conseguimos tirar muito valor em várias perspectivas. E, portanto, a sessão vai ser, eu tenho um conjunto de slides para vos introduzir não só a estratégia, mas também dar-vos um contexto do mercado em que nós estamos, dar-vos um contexto dos desafios e depois perceber um pouco como é que a tecnologia nos pode ajudar. E, em particular, aqui algumas ferramentas da Microsoft, que provavelmente muitos de vós conhecem certamente. Eu deixo também o meu e-mail, se tiverem alguma questão, estejam à vontade para depois me contactar por e-mail, terei o maior prazer e prometo responder logo possível. Portanto, alguma questão que tenham, estejam à vontade. Durante a sessão, também se tiverem alguma questão rápida, interrompam-me, não há stress. Se tiverem muitas perguntas, deixamos para o final e eu vou deixar uma parte final só para perguntas e respostas, mas durante as demonstrações, durante a apresentação, tiverem alguma questão mais pertinente, que faça sentido esclarecer logo, estejam à vontade para me interromper. E, portanto, aquilo que eu vou fazer, vou começar por vos dar um pouco de contexto para percebermos efetivamente o valor dos dados que temos hoje em dia. E interessa perceber um pouco como é que está o mercado e como é que nós evoluímos. E a primeira parte, eu acho que todos concordamos nesta análise, nós vivemos claramente, e apesar de todas as circunstâncias do Covid, vivemos claramente numa era de avanços tecnológicos exponenciais. E, portanto, se nós olharmos para as múltiplas tecnologias mais disruptivas e percebermos como é que elas nos últimos 5 a 10 anos mudaram a nossa vida, e aqui vocês podem ver o custo dessas tecnologias, quando olhamos, por exemplo, na área da saúde, para a sequenciação do genoma, que no ano 2000 era mais de 2 bilhões de dólares, deixa-me aqui admitir mais uma pessoa, hoje em dia estamos a falar de cerca de $1000 para fazer uma sequenciação. Quando olhamos para os drones, também bastante interessante, estamos a falar de mais de 100 vezes de redução do custo. Quando olhamos para sensores, estamos a falar de mais de quase 400 vezes de redução de custo. E, portanto, quando nós olhamos para muitas destas tecnologias, e para a adoção destas tecnologias faz com que realmente estejamos a viver, muitos de nós apercebemos disso no dia-a-dia, dependendo da nossa profissão, claramente uma revolução tecnológica em todas estas áreas, não é só na área de inteligência artificial, é em todas estas áreas, na impressão 3D, que hoje em dia na área da saúde é uma área muito, muito interessante e muito importante, não só para fazer protótipos, mas como nós vimos agora no caso do Covid, para imprimir, por exemplo, muitos projetos portugueses só para imprimir as viseiras e para pôr os acetatos nas viseiras e, portanto, mostra um pouco como nós estamos em termos de tecnologias. A outra parte que eu normalmente gosto de referir é a forma como nós interagimos hoje em dia com as máquinas, que cada vez são mais inteligentes. Se olharmos há 10 anos atrás, muita dessa interação estava focada nos sistemas mais mecânicos que nós conhecíamos, nos teclados, no rato, nos monitores, na componente de áudio. Hoje em dia, a maior parte dessa interação está focada em nós, está focada no ser humano. E, portanto, nós comunicamos e interagimos, seja na saúde, seja na área de retalho, seja ao nível pessoal, interagimos através da voz, através das emoções, através do texto, obviamente, através dos gestos, através da emoção, através dos hologramas e, portanto, a quantidade e a diversidade das formas como nós interagimos com as tecnologias faz com que hoje em dia a produção de informação seja massiva e, portanto, muita desta informação vai ser muito importante para nós, como vamos ver mais à frente. Eu costumo também apresentar este exemplo, porque de alguma forma, apesar de ter 2 anos que eu fiz este slide, continua-me a surpreender e muitas das pessoas não têm essa noção, a forma como a inteligência artificial, neste caso o reconhecimento de imagem hoje em dia é usado na China, não só, mas a China claramente à frente nesta área e podemos discutir as questões de privacidade, mas o que é facto é que a inovação tecnológica, aquilo que eles conseguem hoje em dia usar em termos de tecnologia, em termos de inteligência artificial, para monitorização, para análise do trânsito, para análise de segurança, como vocês estão a ver aqui neste elevador, é um exemplo
do esplendor máximo de utilização de tecnologia, neste caso, de utilização de tecnologia de inteligência artificial para efeitos de segurança. Estamos a falar de milhões de câmaras que monitorizam em tempo real mais de 1,4 bilhões de pessoas. E, portanto, impressionante o que nós podemos fazer aqui em termos de tecnologia e em termos de aplicação de inteligência artificial. Outro exemplo, mais na área da saúde, e provavelmente todos vocês estão mais familiares, tem a ver com a sequenciação do genoma na área da genómica. Hoje em dia, fazer a sequenciação do genoma custa menos de $1000. Estamos claramente a produzir informação massiva que hoje em dia não conseguimos tirar total partido desta informação. Quando falamos de personalização da medicina, quando falamos da personalização do tratamento, obviamente, quando olhamos para um futuro, nesta altura devemos ter cerca de 5 milhões de genomas sequenciados. Aquilo que se prevê até 2025 são cerca de 100 milhões. Portanto, reparem a quantidade de informação que vai ser gerada e que está ao nosso dispor, mais uma vez, para fazer avanços no campo da medicina, para fazer avanços no campo do tratamento, no campo do diagnóstico e no campo da prevenção. Portanto, esta é uma área também muito interessante. A quantidade de informação, só para ter ideia, que está aqui, esta empresa, a Illumina, é uma das muitas empresas que faz a sequenciação primária do genoma, produz tipicamente a cada 18 meses mais de 3 petabytes de informação, que é o que nesta altura o Netflix tem, mas se olharmos a 2025, deixem-me só esconder aqui o painel, se olharmos a 2025, o YouTube vai ter 2 exabytes, só informação sobre o genoma da população humana, estamos a falar de 40 exabytes. E, portanto, também para vos dar uma ideia da quantidade de dados que nós vamos ter ao nosso dispor e da quantidade de dados que nos vai possibilitar, sem dúvida, melhorar muitos dos algoritmos que nós temos hoje em dia. Este gráfico dá-vos, de alguma forma, uma noção de quando falamos de petabytes, de exabytes. Portanto, aqui estão as métricas dos bytes, não é? 500 terabytes é o que é produzido hoje em dia pelo Facebook, diariamente. Portanto, estamos a falar já de muita informação. Muitos de nós, hoje em dia, já falamos de gigabytes, já não só dos megas, mas dos gigabytes. Já temos discos externos com gigabytes, que se calhar há 10 anos atrás era impensável. Eu costumo referir que o CERN, que é o acelerador de partículas para testes nucleares em Geneve, produz 1 petabyte por segundo, cada vez que faz um ensaio nuclear. Mas quando olhamos à data de hoje em dia, o IDC prevê à volta de 50 zettabytes de informação em 2020. E, portanto, estamos a falar de 10, 21 zettabytes, portanto, o que é impressionante em termos de informação. Mas se não, Fred, manda-me o script que vocês estão a utilizar já agora. Eu pedia que fizessem mute, há aí alguém que não tem mute. Portanto, quando falamos atualmente estamos a falar de zettabyte, quando falamos do yottabyte, estamos a falar de 10 elevado a 24 bytes. O yottabyte é a população que o FBI e a NSA têm hoje em dia sobre a população mundial, para vos dar uma ideia de grandeza. Estamos a falar de 250 trilhões de DVDs. E se formos mais para a frente, estamos a falar do brontobyte, é quase uma métrica pré-histórica, mas provavelmente vai ser, na próxima década, vai ser a métrica que define o volume de informação. E, portanto, isto para vos dizer, efetivamente, de que tipo de informação e o volume de informação que nós hoje em dia temos ao nosso dispor para fazer análises e para tirar insights dessa informação. Quando olhamos para as competências, e esse é também um ponto importante, e esta masterclass vai um pouco nesse sentido, nós vemos efetivamente que, apesar de haverem muitas competências que estão em declínio, efetivamente, muitas delas, não todas, mas muitas delas vão sofrer algum tipo de automação, sem dúvida alguma. Nós já estamos a sentir hoje, já sentimos isso em revoluções tecnológicas anteriores, mas o que é certo é que a quantidade de roles e de competências emergentes é enorme. E, portanto, este é um gráfico bastante interessante, já de 2018, do World Economic Forum, mas que de alguma forma mostra quais são algumas das competências mais emergentes e que acabam por ser transversais a diversas áreas. Não é só a área da saúde, não é só as áreas de retalho, não é só as áreas de investigação ou de educação. Portanto, são competências que são muito úteis para muitos de nós hoje em dia, especialmente aqueles que têm responsabilidades de gestão ou de operações. E, portanto, estamos a ver analistas de dados, data scientists, especialistas em machine learning, gestores de operações, que aqui é muito, muito interessante, profissionais de vendas e marketing, obviamente, sem dúvida. E, portanto, todas elas têm de alguma forma esta parte comum da análise de informação. E, portanto, é isso que nós vamos falar hoje um pouco, como é que nós podemos aumentar estas competências. Isto significa que quando nós assistimos, especialmente as companhias, não só na área da saúde, mas
quando assistimos a este volume de informação, a este crescimento de informação massivo, nós vemos cada vez mais as empresas e as entidades e no fundo, todo o nosso setor cada vez mais a querer tirar partido dessa informação. E, portanto, mas quando nós analisamos essa informação, é um facto que muito poucas organizações acreditam que efetivamente estão a tirar o maior partido desses dados. Estes são alguns números interessantes, são números médios, obviamente, mas dizem-nos que 70% das organizações acreditam que não usam ao máximo a sua informação. E isto é particularmente interessante e verdade quando falamos na área da saúde, seja na questão de investigação, seja na questão de gestão hospitalar, seja na questão de projetos mais à frente. Efetivamente, a quantidade de informação que hoje em dia é recolhida na prevenção, no diagnóstico, no tratamento, é muito pouca informação ainda está a ser usada naquilo que poderia ser feito. Por outro lado, eu acho que aqui aplica-se também ao setor da saúde, mas não só. O que acontece muitas das vezes é que, apesar dessa informação existir, ela está em silos, é muito difícil de aceder a essa informação, é muito difícil de correlacionar essa informação, também é um facto, e, portanto, apesar de eu conseguir aceder, quando eu preciso dessa informação, especialmente para a tomada de decisão, eu não consigo realmente acedê-la em tempo útil. E, portanto, também é um ponto importante, não é só apenas utilizar a informação, mas é a forma como eu acedo a essa informação e a forma como eu consigo colaborar e tomar decisão em função dessa informação. E, portanto, quando olhamos em particular para o caso da saúde, e se nós pensarmos como é que nós olhamos para as tendências atuais e como é que nós vamos conseguir trabalhar para ter uma saúde cada vez mais inteligente e mais eficiente, e deixa-me ir aqui admitindo que estamos a ter cada vez mais pessoas. Primeiro, obviamente, quando falamos de tecnologias emergentes, este é um ponto interessante. Hoje em dia, em termos médicos, cada pessoa produz 1 GB de informação só apenas relacionada com a saúde. Sejam eles exames, sejam diagnósticos, sejam tratamentos, seja monitorização de alguns tratamentos. Portanto, estamos a falar em média mais de 300 GB por ano por pessoa. E, portanto, se nós multiplicarmos isso por 10 milhões de pessoas, estamos a falar, para o caso português, de exabytes de informação. Portanto, esta é logo a primeira, obviamente que é em valores médios, nem todos nós produzimos esta informação, mas em valores médios este é aquilo que é feito e basta pensar na componente de imagiologia, na quantidade de informação que é obtida sempre que eu faço uma ressonância magnética ou um raio-x. Impressionante esse volume de informação e de como ela pode ser usada. Depois há outro ponto aqui, outra tendência bastante importante, que é o envelhecimento da população e, portanto, que vai, obviamente, exigir cuidados acrescidos, cuidados adicionais em termos de saúde e, portanto, estimamos que a partir de 2050 tenhamos um envelhecimento maior da população com mais de 60 anos, portanto, estamos a falar de 2 bilhões de pessoas que em 2050 se estimem que tenham mais de 60 anos. E, portanto, quando falamos de cuidados de saúde, quando falamos de tratamentos, quando falamos de novas formas de interagir e de apoiar esta faixa etária, obviamente é uma tendência muito importante também em termos de volume de informação e da forma como nós vamos utilizar a informação para esse tratamento. Depois, aquilo que penso que todos sabem, obviamente, a falta de profissionais nesta área, e continua a ser, não apenas pelo Covid, que ainda veio realçar mais essa necessidade, e a nível mundial, não só a nível de Portugal. Depois há uma parte muito importante também ao nível da cibersegurança, que nós estamos a ver nesta altura a crescer, e portanto a questão de segurança e de privacidade de dados também é muito importante, especialmente quando estamos a falar de dados mais sensíveis, e é esse o caso quando falamos em dados na saúde, temos muitos dados sensíveis, e, portanto, onde a componente de cibersegurança e a componente de privacidade é muito importante. E, por último, as expectativas que todos temos sobre a saúde, sobre os tratamentos, cada vez somos mais exigentes, cada vez temos mais informação ao nosso dispor e, portanto, também essa é uma das tendências crescentes. Cada vez estamos mais conectados, cada vez queremos ir e ser atendidos com todo o contexto da nossa informação, do nosso histórico, e, portanto, querer comparar com outras pessoas, querer colaborar e partilhar. E, portanto, acho que nesta altura atingimos, ainda não, as 39 pessoas. Portanto, estas são algumas das tendências importantes a ter em conta. Quando falamos de analytics dentro do setor da saúde, eu gosto de dividir isto em duas áreas. E, portanto, e aqui indo um bocadinho já mais em profundidade. Por um lado, uma componente bastante mais de research, bastante mais desenvolvida em termos de investigação e em termos de cenários mais avançados, onde a componente de machine learning, de predictive care, onde a componente de análise comportamental
dos pacientes, onde a componente de olhar para tendências na população, onde a componente de imagiologia, hoje em dia, usando redes neuronais para apoiar o médico no diagnóstico, são cenários bastante mais avançados, cenários, eu diria, mais clínicos, onde a componente de inteligência artificial pode trazer grandes vantagens, mas depois há uma parte também muito importante e que muitas das vezes, quando falamos de inteligência artificial, descuramos, mas que é toda a componente operacional. E isto aplica-se tanto a hospitais como a todas as nossas instituições públicas e privadas, mas em particular nos hospitais, e quando assistimos nesta altura a um estrangulamento do Serviço Nacional de Saúde pelo Covid, a componente toda de gestão de pacientes, a componente de gestão de custos, a componente de gestão de inventário, a componente de gestão de reclamações, a componente de otimização dos vários recursos humanos e não humanos, portanto, são tudo áreas que são fundamentais, eu diria fundamentais no dia-a-dia, enquanto na primeira área muitos destes cenários sejam operacionais, mas é claramente nestes segundos cenários, na analítica mais operacional, que é fundamental, e muitos dos administradores hospitalares sabem bem isso, o quanto isso é importante para manter os nossos hospitais a funcionar e para conseguir dar resposta, especialmente nos tempos que vivemos. E, portanto, apesar de nós acharmos que, quando olhamos para a inteligência artificial, muitos destes cenários hoje em dia estão a ser usados, há uma parte muito importante, que é toda a componente analítica operacional e perceber como é que nós podemos usar os dados que hoje em dia estão à nossa disposição, sejam os dados recolhidos dentro das unidades hospitalares, sejam os dados partilhados em termos de open data, sejam os dados de tendências e a forma como nós conseguimos correlacionar toda essa informação. E, portanto, tendo um sistema efetivamente conectado, tendo um registro paciente único, tendo uma análise de tudo o que está a acontecer quase em tempo real, isso nos vai permitir ser bastante mais eficientes ao dia de hoje e nos vai permitir otimizar cenários futuros que nós tenhamos que prever, como é o caso agora na resposta ao Covid-19. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo de como essa tecnologia pode ser usada. Dos exemplos que eu gosto também bastante de mostrar, até porque este está a ser desenvolvido também em Portugal, o outro não foi, mas este nasceu em Cambridge, no UK, é o projeto Inarai. Este é realmente espetacular, porque este usa o poder dos dados, da tecnologia, da inteligência artificial, para fazer autossegmentação de tumores no cérebro. E, portanto, o trabalho que tipicamente demora 1 hora feito por um médico para conseguir isolar todos os segmentos sempre que é feito uma radiografia ou um TAC, para conseguir perceber efetivamente onde vai ser aplicada a radioterapia, isto hoje em dia é assistido por tecnologia. Portanto, aquilo que demorava 45 minutos, se calhar demora 1 minuto ou 2, com muito maior precisão. E, portanto, este projeto está a ser desenvolvido com a Fundação Champalimaud e a Microsoft, nasceu em Cambridge, e está a ser desenvolvido não apenas para o cenário do tumor no cérebro, mas também para outros cenários, onde a autossegmentação, que tipicamente é muito complicada e envolve muito trabalho do lado dos médicos, possa ser assistida com tecnologia de inteligência artificial, como vocês estão a ver aqui. E, portanto, muito importante depois no tratamento, não só assistir um médico a fazer este diagnóstico, mas também no tratamento, porque a partir daí eu consigo fazer uma radioterapia muito mais direcionada. Mais uma vez, é um projeto que está open source e que vocês podem consultar se tiverem curiosidade. É extremamente interessante o que pode ser feito com o Inarai. E, portanto, porque é que nós estamos a falar disto? E aqui também é importante voltar novamente à base. Porque é que nós falamos hoje em dia de muitos destes projetos que têm inteligência artificial e porque é que eu vos comecei por falar dos dados? Porque estes são um dos 3 vetores fundamentais que hoje em dia fazem com que a tecnologia mais avançada de inteligência artificial seja aplicada. O primeiro, e deixa-me também dizer-vos que a tecnologia de inteligência artificial não é nova, não é uma coisa que surgiu nos últimos 10 anos, nasceu nos anos 50, com Alan Turing, mas o que efetivamente o desenvolvimento que sofreu ao longo dos anos, seja por questões tecnológicas, seja pelo desenvolvimento dos algoritmos, seja por falta de informação e de dados para treinar muitos desses algoritmos, não foi possível ter o avanço que nós notámos nos últimos 5 anos. A parte de tratamento de imagem foi especialmente interessante quando o Google Brain começou por identificar, não sei se recordam, os gatos na internet, imagens de gatos, e desde então o desenvolvimento, por um lado, tirando partido dos grandes volumes de informação que já vos falei, e que muitos destes algoritmos bebem essa informação para conseguir ser treinados. Por outro lado, também a capacidade computacional que hoje em dia é necessária para treinar estes algoritmos. Eu não consigo treinar estes algoritmos na minha máquina e, portanto, o facto de hoje em dia ter clouds como o Azure para correr estes algoritmos
é fundamental, porque eu consigo não ter um investimento à cabeça para fazer projetos de investigação complexos, consigo apenas utilizar a computação quando eu preciso e a partir daí deixar de pagar e, portanto, o modelo económico que financia muitos destes desenvolvimentos é radicalmente diferente do que eu tinha há 10 anos atrás, onde eu tinha que investir massivamente em supercomputadores. Hoje em dia tenho esse poder na cloud, tenho a possibilidade de ter processadores gráficos a fazer muitos desses tratamentos. E, por último, também o desenvolvimento, e aqui graças a muita investigação que tem sido feita ao nível da algoritmia, ao nível dos algoritmos de machine learning que hoje em dia são usados, ao nível do deep learning, que se desenvolveu muito nos últimos 5 anos, e que possibilita hoje em dia não só olharmos para o reconhecimento de imagem, olhar para o reconhecimento de voz, para o tratamento de texto, e que realmente hoje em dia é eu não diria uma alternativa aos médicos, mas é uma ferramenta adicional para aumentar as capacidades que temos, por exemplo, a fazer diagnósticos. Portanto, estes são os três pontos fundamentais. Também para definir muito simplesmente o que é inteligência artificial, e portanto nós ouvimos muitas das vezes Advanced Analytics, Predictive Analytics, Machine Learning, inteligência artificial. Então, inteligência artificial no fundo é o chapéu para todas estas tecnologias. O Machine Learning é uma área importante, por exemplo, da inteligência artificial, mas é só um dos campos. Outro dos campos, por exemplo, pode ser algoritmos genéticos. Mas, portanto, de uma forma mais lata, quando falamos de inteligência artificial, falamos em ter computadores, em ter máquinas que conseguem comportar-se ou entender o mundo como nós entendemos. E, portanto, isso tem essencialmente duas áreas. Uma área de percepção, onde o reconhecimento de imagem, onde a visão e a voz são duas dessas grandes áreas. E depois uma área de raciocínio, uma área cognitiva, onde a linguagem e o conhecimento são também duas áreas fundamentais. E, portanto, muito daquilo que é feito hoje em dia em desenvolvimento em termos de inteligência artificial está muito focado nestas áreas, ou no reconhecimento de voz. Todos nós hoje em dia usamos o Cortana, o Alex, o Siri como assistentes pessoais, onde o reconhecimento de voz é muito importante, mas a linguagem também, onde o reconhecimento de imagem, por exemplo, para fazer login hoje em dia no Windows, nós usamos o reconhecimento de imagem para isso. E, portanto, são áreas onde claramente o desenvolvimento destes algoritmos e a disponibilização de dados com potência computacional suficiente vão continuar a evoluir e vão continuar a melhorar. Esse é um ponto-chave. Deixar-vos também uma nota, a título de cultura geral, que um dos algoritmos que tem sido amplamente desenvolvido, existem muitos outros, mas têm sido as redes neuronais artificiais. Portanto, existem suporte vector machines, existem árvores de decisão, existem N algoritmos. Estes claramente têm sido uns dos que têm sido desenvolvidos ultimamente, muito usados. De certeza que já ouviram falar em redes neuronais profundas, em Deep Neural Network. Não é mais do que o desenvolvimento destas redes neuronais, que de alguma forma são modelos matemáticos que tentam simular o comportamento do nosso cérebro. E, portanto, se vocês pensarem no nosso cérebro, tem bilhões de neurões e que esses neurões comunicam uns com os outros através das sinapses, e nós hoje em dia, se olharmos para o nosso cérebro, estamos a falar de cerca de 86 bilhões de neurões que têm mais de 1000 conexões entre eles, e portanto reparem a eficiência dessa informação, onde estamos a falar de 1 terabyte usado com cerca de 20 watts para conseguir tirar toda a potência do nosso cérebro. Quando nós olhamos para a computação tecnológica, usando as clouds, estamos a falar de data centers para terem esta capacidade de processamento. Obviamente que estes modelos matemáticos não funcionam exatamente como o nosso cérebro, não têm exatamente a mesma capacidade, eles claramente têm algoritmos de treino, onde eu, no fundo, a ligação e a simulação que eu tenho do neurónio, a forma como ele comunica através destas ligações que são ponderadas e que, no fundo, são ajustadas à medida que eu estou a treinar uma rede neuronal e são ajustadas porque eu lhes estou a dar milhões de exemplos, sejam milhões de imagens, sejam milhões de palavras, sejam milhões de dados que eu estou a dar ao algoritmo para que ele vá melhorando o peso de comunicação entre cada um dos neurónios. Estas redes neuronais profundas, e que hoje em dia vocês podem ver aqui algumas dessas arquiteturas, começaram por ser desenvolvidas, como vos falei, em 2012, foram amplamente testadas no reconhecimento de imagens na internet, mas hoje em dia são usadas para tudo e mais alguma coisa em termos de reconhecimento de imagem, em termos de reconhecimento de voz, em termos de reconhecimento de interpretação de texto, e portanto, seja na componente de imagiologia, ainda ontem estava a assistir um médico
a falar com o computador para escrever o diagnóstico. Portanto, tudo isso acaba por trazer por trás estas redes neuronais profundas com múltiplos layers de conexão e que hoje em dia permitem ter precisões enormes e precisões ao nível da capacidade humana. E eu já vos vou falar um pouco sobre isso, e é precisamente aí que a Microsoft tem feito um investimento enorme, e esse investimento tem sido no sentido de melhorar estes algoritmos ao nível de terem uma precisão como nós humanos, e portanto, hoje em dia, se eu colocar uma imagem, eu tenho 96% de precisão, e isto foi feito nesta rede neuronal com 152 layers da ResNet, permite que tenha um reconhecimento de objetos numa imagem ao nível do humano. Não quer dizer que não falha, até porque nenhum destes algoritmos é 100% fiável, todos eles têm uma taxa de erros, no fundo algoritmos estatísticos, mas permitem-me, hoje em dia, quando eu reconheço objetos numa imagem, ou quando eu faça o reconhecimento de voz, isto foi em 2007, ou quando eu faço a tradução, e esta é bastante interessante, se eu conseguir colocar um computador a traduzir aquilo que eu estou a dizer numa determinada linguagem, conseguir ter menos erros do que o humano. E, portanto, é isto que faz com que hoje em dia a aplicação desta tecnologia faça todo o sentido e que continue a ser desenvolvida e continuam a ser batidos, no fundo, recordes em termos de precisões. E esse é um trabalho enorme que a Microsoft tem feito, não só a Microsoft, há outras empresas, mas a Microsoft tem investido brutalmente nesta área e, portanto, muitos dos produtos que eu já vos vou mostrar, e já vou sair dos slides, não é mais do que tirarem partido destes algoritmos e destas precisões. E, portanto, a nossa visão em termos de inteligência artificial e em termos de análise de informação passa por democratizar o acesso à tecnologia, e democratizar não significa que vai ser apenas colocado em algumas ferramentas, não. Significa que eu vou ter cientistas de dados que conseguem e têm as competências da data science e conseguem tirar partido e desenvolver os seus próprios algoritmos de diagnóstico, de tratamento de imagem, de knowledge mining, que é uma área também bastante interessante, e para isso têm plataformas bastante avançadas na cloud que podem usar para fazer esse tipo de algoritmia. O projeto Inará é um excelente exemplo do que pode ser feito hoje em dia. Depois há uma área muito importante que no fundo, que abarca todos os outros perfis que não têm competências específicas em data science, mas que podem tirar partido disso dentro de um CRM, que podem tirar partido disso dentro do ERP, do Dynamics, podem tirar partido disso através de bots que hoje em dia estão disponíveis na área da saúde, que eu nem sequer coloquei aqui, ou que podem tirar partido disso no Office, podem tirar partido no Excel, no Power BI, no Office 365, e portanto acabam por ser funcionalidades que são embebidas nestas ferramentas que eu ter que estar a desenvolver e que muito nos ajudam a tirar partido da informação. E, portanto, esta é um bocadinho a visão de democratizar por um lado e, por outro lado, amplificar as capacidades que nós temos hoje em dia de utilização de informação. Isto, e eu vou-vos mostrar aqui algumas demonstrações, aplica-se a ferramentas tão simples quanto o Office 365, quanto o Excel, quanto o Power BI, onde eu consigo, por exemplo, trazer e fazer este tipo de análise que eu vos vou mostrar, ou aplica-se para aqueles que fazem análise de informação e que conhecem, e acho que é subejamente conhecida nos últimos anos, ao Power BI, que hoje em dia é uma ferramenta, eu costumo dizer, muito mais do que uma ferramenta de análise de informação, é uma ferramenta de colaboração, é um hub de colaboração dentro de uma organização para múltiplos perfis, que não vai só à componente de visualização, vai à componente de descoberta e de engenharia de dados, vai à componente de análise mais avançada ou vai à componente de mobilidade. Portanto, são vários os cenários que hoje em dia posso usar estas ferramentas, e era isso um pouco que eu vos queria mostrar para aqueles que não conhecem. Eu acho que muitas das vezes nós temos estas funcionalidades embebidas na nossa tecnologia e não tiramos partido delas, portanto, acho que esse é, ou não sabemos, e portanto eu quero-vos mostrar aqui 2 ou 3 exemplos, quando falamos de análise de informação, e ainda não cheguei à inteligência artificial, havemos de chegar lá daqui a pouco, mas daquilo que vocês podem fazer. E o exemplo mais simples é o do Excel. Julgo que todos conhecem o Excel. Imaginem que vocês têm um Excel como este, onde eu tenho gestão de despesas, onde eu tenho compras, onde eu tenho transações de créditos, de cartões de crédito. Então, onde eu tenho toda esta informação, e tipicamente aquilo que eu faço quando eu tenho esta informação é começar por analisar, é criar uma pivot table, é criar um relatório. O que é certo é que o Excel, não só, mas o Excel hoje em dia traz serviços de inteligência artificial embebidos, que vocês podem ir às opções, e quando vão às opções do Excel, têm a possibilidade de ativar os Intelligent Services,
E estes Intelligent Services fazem que, de forma muito simples, apareça este botão de ideias. Este botão de ideias não é mais do que usar algoritmos de inteligência artificial. Se eu clicar aqui, vocês vão ver, se eu fazer mais nada, ele vai pegar nestes dados que eu tenho nesta tabela e vai automaticamente detectar e fazer análises por mim. Eu não tive que fazer nada e eu já tenho aqui, como vocês estão a ver, já tenho aqui várias análises que foram feitas pelo Excel e não é simplesmente, no fundo eu até posso usar aqui a linguagem natural, eu posso dizer assim, eu quero ver despesa ou quero ver quantas categorias diferentes é que eu tenho aqui e ele automaticamente, usando linguagem natural dentro do Excel, vai-me fazer um gráfico para isso. E, portanto, vai pegar neste e vai-me dizer que são 6 as categorias. Mas se eu não quiser usar isto, reparem a quantidade de análises que ele já fez. Por exemplo, ele está-me a dizer que a despesa está a aumentar ao longo do tempo. Está-me a dizer, por exemplo, o somatório de despesas por pessoas, por áreas. Está-me a dizer que o payroll é onde eu tenho maior despesa, obviamente. E se eu quiser, eu consigo fazer mais, ele consegue-me dar mais análises, consegue-me detectar outliers, consegue fazer análise de correlação, e se por qualquer motivo eu quiser olhar esta informação e adicioná-la ao meu gráfico, eu tenho isto feito automaticamente. E reparem que eu até agora não conhecia os dados e o Excel ajudou-me a explorar esses dados. Não é mais do que isso. Obviamente que eu poderia continuar a fazer este tipo de análise, poderia agora mudar e brincar com todas estas coisas dentro do Excel, mas o que é importante é que eu peguei numa tabela de despesas e apliquei um conjunto de algoritmos. Se eu, por exemplo, fosse uma tabela de vendas que é completamente diferente, eu aplicava novamente as ideias e para esta tabela ele iria fazer exatamente a mesma coisa. Ele reconhece automaticamente onde estão os dados e repara a quantidade de informação que ele trouxe. Neste caso, não trouxe 7 gráficos, mas trouxe 32 análises. E, portanto, eu poderia continuar a navegar nesta informação e reparem, até este gráfico é muito interessante, um gráfico de um scatter plot, que é muito importante, por exemplo, para perceber se eu tenho outliers, para perceber se eu tenho clusters e, portanto, eu poderia muito rapidamente chegar aqui e reparem que eu já tenho mais um gráfico e agora poderia brincar com este gráfico dentro do Excel. E eu vou tirar aqui a minha imagem só para questões de largura de banda. Portanto, reparem o que é possível fazer a 2 ou 3 cliques dentro do Excel. Obviamente que isto não invalida que eu não conheça e que não conheça os meus dados e que não vá fazer outro tipo de análise. Mas aqui estamos a falar de começar do zero, em que nos dão uma tabela com 30 colunas e eu não faço a menor ideia de onde é que estão as distribuições, onde é que estão os outliers, onde é que estão as correlações mais importantes. E consigo muito facilmente, como vocês estão a ver aqui, a quantidade de informação que o Excel me permite. Portanto, isto é uma das vantagens. Outras vantagens que vocês depois podem fazer no Excel, podem tipificar os dados e, portanto, eu posso chegar aqui a uma cidade e dizer que esta cidade, na verdade, é uma geografia e ele automaticamente coloca-me estes dados mais inteligentes que eu consigo clicar e ele automaticamente vai a uma destas cidades e vai buscar esta informação toda automaticamente ali. Eu depois poderia adicionar, imaginem que eu queria trazer, neste caso, a área, eu poderia adicionar uma coluna ao Excel com a área diretamente trazida dali. Portanto, são este enriquecimento de dados, por um lado, e estas análises em self-service, utilizando algoritmos de machine learning, que eu posso hoje em dia fazer no Excel de forma muito simples. O exemplo do Excel é este, vocês depois podem fazer muito mais coisas no Excel, nós não temos tempo para ver todas. Outro exemplo é o exemplo do PowerPoint, que eu adoro este exemplo, porque para quem não tem muito jeito em PowerPoint para fazer slides, mais uma vez é uma questão de vocês irem às opções e ativarem os serviços de inteligência e aparece-vos aqui o Design Ideas. E, portanto, o Design Ideas, quando eu estou nesta homepage, o que me permite é, imaginem que vocês vão fazer um plano de negócio para um centro hospitalar, eu não me preocupei muito com o conteúdo, de certeza que vocês têm mais informação interessante para colocar aqui, mas o conceito é este, é pegar nestes slides e, perante a semântica do slide, eu conseguir muito rapidamente aplicar o que eu quero fazer aqui. Portanto, reparem que eu tinha apenas uma imagem e um slide, e reparem a quantidade de templates que eu tenho aqui. Esses templates são feitos porque ele sabe que é um slide introdutório, é um title, e portanto ele automaticamente me coloca esta informação. A seguir vou à agenda, e reparem que a agenda já é muito mais interessante, porque na agenda ele consegue perceber que eu tenho aqui de alguma forma um conjunto de temas, e portanto eu muito rapidamente crio esta agenda aqui, e reparem a quantidade de temas que eu tenho aqui, e poderia haver mais, e portanto muito simples de rapidamente criar este slide. Eu vou deixar aqui, imaginem que eu tenho uma nova pessoa dentro da nossa equipa
Reparem a facilidade com que eu trago esta informação e a forma como ele organiza esta informação. Muito interessante, não tive que me preocupar quase com o design do slide. Mas quando nós entramos em coisas mais avançadas, por exemplo, em termos de processo, que é o cenário onde eu tenho o processo e quero colocar, ele pode fazer este tipo de análise, sabe que é um processo, liga-me estes componentes aqui, e eu acho que, em alguns casos, ele inclusive coloca-me um icon associado a muitos destes casos. Portanto, ele vai à semântica, eu estava a ver se encontrava aqui o slide, onde ele pega em cada um destas palavras e traz-me um icon associado, aqui como ele está a pôr o processo, põe os números. E, portanto, eu muito rapidamente colocaria o processo. E depois, o mais interessante de todos, e vocês depois podem explorar mais, é quando nós temos que fazer timelines. Quando nós temos que, imaginem que tem um Gantt, tem uma análise de um projeto, e reparem o que acontece aqui. Ele consegue ir a cada uma das datas, aqui consegue perceber, mais uma vez, a semântica. Este é um exemplo onde ele aqui vê uma equipa, coloca um icon para uma equipa, vê uma especificação, coloca uma checkbox, vê manufacturing, coloca uma fábrica. Portanto, muito interessante, mas mais do que isso, poder colocar um timeline. Se eu tenho aqui datas, por que não organizá-las em datas? E, portanto, esta é talvez o mais interessante, é rapidamente desenhar, e obviamente que eu agora posso customizar tudo o que está aqui, mas reparem a facilidade com que eu, muito rapidamente, a partir de datas que estavam numa lista, ele desenhou um timeline dentro do PowerPoint. E, portanto, poderia pôr, este é um exemplo onde eu tenho um slide de transição, ele percebe que é uma análise financeira e rapidamente me escolhe aqui um conjunto de fundos que tenham a ver com uma análise financeira para o meu PowerPoint. E, por último, obviamente, se eu quiser brincar com imagens, eu aqui fui rapidamente buscar 3 imagens, nem sei se estão atualizadas, mas reparem a facilidade com que ele muito rapidamente consegue colocar estes slides todos, sem eu ter que me preocupar em termos de design. Portanto, mais uma vez, não estamos a falar de dados, estamos a falar de inteligência artificial completamente embebida numa ferramenta e que eu posso fazer este tipo de análise. E, portanto, esta apresentação, em 3 ou 4 cliques, eu mudei radicalmente a forma como ela foi feita. Não quer dizer que se eu tivesse um template ele não pudesse ser também customizado, mas reparem a simplicidade e ao mesmo tempo que eu estou a beber aqui é beber milhares de exemplos que são partilhados na cloud e que me trazem padrões mais avançados para a minha apresentação. Portanto, este é um dos exemplos, o último exemplo que eu vos queria falar, antes de passarmos à parte de inteligência artificial, é a parte do Power BI. E para isso eu vou pegar aqui num exemplo que vocês conhecem os dados melhor do que eu, que é pegar, primeiro dar-vos nota de muitas das análises que hoje em dia são feitas com Open Data, e portanto esta análise que vocês estão a ver aqui, que hoje em dia está no Observador, não é mais do que pegar nos dados sobre o Covid, e está pública para toda a gente, e pegar em análises mais avançadas. Por exemplo, aqui estamos a falar eu acho que não cliquei, estamos a falar da evolução dos casos em Portugal, mas aqui estamos a falar de análises um pouco mais avançadas, em que eu consigo olhar para rácios, onde eu consigo olhar para variáveis que não é simplesmente o número de óbitos ou o número de valores confirmados. Tem aqui modelos epidemiológicos de previsão, têm comparações entre países, acho que é um dos exemplos aqui interessante, que também tem uma análise internacional. E, portanto, aqui o fundamental é perceber como é que eu tiro partido de muitas destes dados. Por exemplo, uma das análises que foi especialmente interessante e que vocês depois podem consultar, aqui é uma análise bastante simples, mas já há muito mais dados do que apenas os valores confirmados, como vocês estão a ver aqui, onde eu tenho o número de confirmados e o número de casos novos, mas quando eu, por exemplo, quero chegar e fazer uma análise, que é aquela que hoje em dia mais me preocupa, olhar para o número de doentes internados e o número de internados em cuidados intensivos e ter automaticamente um rácio do que é que está a acontecer, obviamente eu aqui já consigo perceber muito mais do que simplesmente olhar para os números crus. E este é apenas um exemplo daquilo que pode ser feito e que vocês depois podem ver aqui. A mesma coisa se aplica entre os internados e os confirmados. Uma das coisas também muito interessante é olhar para a taxa de mortalidade, não olhar apenas para o número de óbitos total, que está a crescer, mas olhar para a taxa de mortalidade. Por exemplo, este é um dos exemplos. Vou dizer, este é um exemplo, mas outros dos exemplos de dados que vieram de fora não é mais do que, por exemplo, os dados da mobilidade, em que a Google partilhou semana após semana os dados da mobilidade em cada um dos distritos de Portugal. E não só apenas relacionado com diversos setores da nossa
da nossa sociedade, por exemplo, a área de retalho, a área de diversão, a área das zonas residenciais, a área dos transportes públicos, tudo isso foi publicado e, portanto, quando eu olho para essas análises como vocês estão a ver aqui e consigo ver como é que foi feito o confinamento em cada uma destas áreas, mas mais do que isso, quando eu vou ao confinamento e consigo olhar para uma análise dentro dos distritos de Portugal e ver e correlacionar isso com o número de infectados, que é o que faz esta análise que está aqui, onde eu vejo cada uma destas dimensões, e ele ainda está a carregar os dados, e eu vejo cada uma destas dimensões e consigo ver ao distrito como é que foi feito o confinamento, quais foram as zonas que logo no início confinaram mais ou que confinaram menos, e como é que elas se comparam, por exemplo, com a média nacional. São algumas das análises que vocês podem fazer, e tudo o que está feito aqui está feito com open data, está feito com dados que são dados públicos, e portanto muitas das análises que são feitas hoje em dia são utilizando dados que estão ao nosso dispor. Eu queria vos dar um exemplo daquilo que eu acho que é bastante interessante, que é olhar para o portal da transparência, onde vocês têm muitos dados na área da saúde, como vocês sabem, muitos dados. Eu só peguei num exemplo para vos dar, para vos mostrar a simplicidade do que é possível fazer hoje em dia em termos destes dados. São imensas os catálogos de dados que vocês têm aqui, mas o mais interessante é que estes dados estão à distância de uma API, portanto eu posso chegar aqui e muito rapidamente copiar esta API que vocês estão a ver aqui, e estes dados que são públicos e que podem me ajudar a ver tendências, podem me ajudar a perceber se eu sou mais eficiente ou menos eficiente nas cirurgias, no atendimento, na readmissão de pacientes, na componente financeira. Basta-me chegar aqui e copiar estes URLs e ir ao Power BI, e eu aqui vou-vos mostrar um exemplo do zero, para vocês verem o que é possível fazer. É difícil mostrar-vos todas as funcionalidades em meia hora, não é esse o objetivo, mas a facilidade com que hoje em dia posso chegar ao Power BI, que é esta ferramenta, em que o Power BI Desktop, que eu estou a usar aqui, é uma ferramenta grátis, vocês podem fazer download e se trabalham com dados recomendo-vos, mais do que o Excel, e que eu posso me ligar diretamente à web, a qualquer API, colocar aqui a API que eu queria, e portanto reparem que eu tenho aqui, vou me ligar diretamente ao portal da transparência, portanto não vou fazer downloads nem uploads, então eu vou fazer uma ligação em tempo real ao portal da transparência, é isso que eu estou a fazer aqui, e esse portal da transparência, estão a ver aqui, estão-me a ligar diretamente ao URL, se for atualizado eu posso vir e atualizar os meus dados, mas o que eu posso fazer com eles, e essa é a parte mais interessante, é isto que vocês estão a ver aqui. Eu vou conseguir perceber que o Power BI abriu os dados, abriu-me aqui uma segunda janela de dados, portanto eu estou a trabalhar nesta altura numa janela de tratamento de dados, onde eu posso ver que ele foi diretamente a este URL, percebeu que era um ficheiro JSON, e agora tem aqui uma lista de registros. E esta lista de registros é o que eu quero trazer. Estes registros eu vou navegar naquela página, e reparem que a página, que é esta página que está aqui, não tem uma estrutura simples, não é uma tabela, não é um CSV, não é um XML, é um JSON, e portanto tem aqui uma estrutura hierárquica, que o Power BI consegue navegar e converter cada um destes registros numa tabela. Estes registros que vocês estão a ver aqui, eu vou transformá-los numa tabela, e nesta tabela vou dizer, eu só quero trazer os campos que estão naquela tabela. E quando eu trago os campos, ele vai-me trazer para aqui os campos, eu estou a navegar ainda nos dados, e agora sim, numa segunda iteração, vou dizer o que é que eu quero trazer. Eu quero trazer a região, o tempo, o número de dias até uma cirurgia, o número de episódios em GDH, tenho aqui todos os dados, a localização geográfica, a demora média antes da cirurgia, e portanto, quando eu faço isto, eu automaticamente vou trazer todos estes campos para aqui. Reparem a facilidade, eu agora poderia chegar aqui ao eixo do tempo e dizer isto na verdade é uma data, isto que está aqui é um valor inteiro. Poderia, rapidamente trouxe os dados que estão aqui, poderia chegar aqui e colocar isto é um valor inteiro, poderia usar, ele já tem o título das colunas, este é um valor decimal, vou colocar aqui, e mesmo na localização geográfica, que é uma latitude e uma longitude, eu podia dizer, eu vou extrair estes valores, e vou extrair estes valores e vou separá-los por um ponto e vírgula, por exemplo, e aquela lista que é mais um registro complexo dentro da estrutura, automaticamente vai ser traduzida em latitude e longitude numa única coluna. Eu agora poderia ir aqui às transformadas, que são centenas de transformadas, e vou dizer, olha, faz-me o split desta coluna por o caractere, que é o ponto e vírgula, e automaticamente eu vou ter duas colunas, uma com a latitude, outra com a longitude, como vocês vão ver aqui, latitude e longitude, trazida a partir daquela tabela. E, portanto, eu vou pôr aqui, vou chamar cirurgias apenas à tabela, e desculpem os erros, se eu tiver erros, quando eu no final acabo de tratar estes dados, são tratados, isto foi a velocidade de Fórmula 1,
mas o que eu estou, na verdade, é ir buscar estes dados todos, tratá-los em meia dúzia de passos, e a partir de agora eu vou ficar com os meus dados dentro do Power BI, como vocês vão ver, devidamente formatados, onde eu posso começar a fazer análise. E, portanto, o que vocês vão ver agora, eu já tenho os dados aqui, o Power BI tem estas três visões, uma visão de gráficos, que eu já vou fazer aqui, uma visão de dados, e, portanto, esta visão de dados permite-me ver tudo o que foi trazido dali. Portanto, os dados todos tratados já estão aqui, reparem, a localização geográfica, a demora média, a instituição, o número de episódios, etc. Portanto, eu tenho aqui toda essa informação e consigo ver todos os números que estão aqui. Tenho 4.000 colunas que são retiradas. Se por qualquer motivo o portal da transparência tiver novos dados, basta-me chegar aqui e refrescar os dados e tenho esses dados aqui. Portanto, e poderia, obviamente, trazer aqui mais informação. Por exemplo, uma das coisas que aqui eu não tenho é que eu só tenho a instituição. E eu, por exemplo, sei que há grupos de instituições. E, portanto, aquilo que eu fiz foi criar um Excel. Este Excel, que é um Excel que tem um mapeamento entre cada um dos hospitais e o grupo a que pertence esse hospital, essa instituição. E, portanto, aquilo que eu vou fazer, vou só abrir o Excel para vos mostrar como eu posso ir um pouco mais avançado. Eu tenho a região, tenho a instituição e depois tenho o grupo. Portanto, eu poderia pegar neste Excel, como vocês vão ver aqui, podia pegar neste Excel e, mais uma vez, ir ao meu Power BI e trazer dados de um Excel, agora já não é que é o grupo de instituições, fazer open deste Excel. Eu vou aqui admitir a Mafalda, e aquilo que vocês vão conseguir ver é que este Excel, lá dentro tem os grupos de instituições. Portanto, eu vou selecionar, vou transformar os dados mais uma vez, vou preparar os dados, ele vai-me abrir novamente aquela janela para processar os dados, e aquilo que vocês vão ver são os dados com o grupo de instituições, onde eu vou usar a primeira linha como título das colunas, é uma transformada simples, e vou ter aqui o grupo, como vocês estão a ver, e não vou fazer mais nada, vou simplesmente aplicar esta transformada, e o que vocês vão ver é que eu, na verdade, já tenho a região aqui, tal e qual como tenho nas cirurgias, também tenho a região aqui. E, portanto, quando eu trouxer estes dados, novamente, eu vou ficar com duas tabelas no meu modelo de dados. Portanto, vou ficar com as cirurgias e vou ficar com o grupo de instituições. E aquilo que eu posso fazer agora é muito simples. Se eu quiser fazer uma análise da demora média antes da cirurgia por grupo, basta-me ligar as instituições uma à outra. E a partir de agora eu tenho esta relação entre duas tabelas e posso fazer uma análise de correlação, não apenas por instituição, mas comparar hospitais, por exemplo, por grupo. Como é que eu fazia isso? Muito simples. Chegava aqui, pegava num gráfico, por exemplo, como este que está aqui, arrastava, por exemplo, a demora média para o valor, arrastava, por exemplo, a instituição para o eixo do X, ou a região, até posso primeiro colocar a região, e portanto tenho aqui a demora média por regiões, como vocês estão a ver aqui, fazia copy-paste para outro gráfico, e agora, por exemplo, ia colocar aqui os hospitais, não as regiões, mas os hospitais, e portanto a instituição poderia colocá-la, deixa-me admitir aqui mais outra pessoa, a instituição poderia colocá-la aqui, e muito rapidamente eu vou conseguir saber, por exemplo, na região Lisboa e Val do Tejo, quais são as instituições que têm maior demora média nas cirurgias. Mas mais do que isso, como vos dizia, se eu quisesse comparar a demora média por grupos, portanto, eu tenho o grupo nesta segunda tabela, portanto, bastava-me arrastar para aqui o grupo e bastava-me, por exemplo, fazer uma análise como esta que está aqui e, portanto, ver quais são os grupos que eu tenho mais importantes e, portanto, eu vou clicar aqui e reparem que se eu for ao grupo D, por exemplo, clicar aqui no grupo D, eu vou ver no grupo D quais são os hospitais, por exemplo, que têm maior demora média. E, portanto, eu conseguia, aqui não consigo ver, mas posso fazer isto aqui para vocês conseguirem ver com mais detalhe. E, portanto, eu consigo muito rapidamente ver quais são os hospitais neste caso. Ou então, se eu quisesse mesmo filtrar, colocava este gráfico num filtro, como vocês estão a ver aqui, e aqui podíamos fazer muito mais coisas em termos de análise dos relatórios, e aqui posso simplesmente fazer isto. Então, vamos ver o grupo D, e aqui no grupo D eu já estou a ver os centros hospitalares, já agora eu não consigo ler o que está aqui, posso editar as propriedades do eixo dos Y e dizer assim, aqui a dimensão pode ser desta forma, desculpem, é aqui no maximum size, para conseguir ler. E, portanto, eu muito rapidamente no grupo D consigo ver qual é a demora média, e mais do que isso, se eu quisesse colocar estes filtros, eu aqui não estou preocupado com o design do relatório, só vos quero mostrar o que é possível fazer. Imaginem que de repente eu queria também fazer uma análise temporal desta informação. Portanto, bastava-me chegar aqui e colocar a demora média
colocar o tempo no eixo do X, e basicamente eu já tenho aqui a avaliação. Poderia inclusive navegar para o mês por ano e, portanto, poderia fazer esta navegação e de repente eu já consigo ver, por exemplo, que no centro hospitalar de Tondela, como é que está a evoluir o tempo, a duração média antes da cirurgia, ou na região de saúde de Lisboa e Val do Tejo, como é que isso está a evoluir. Portanto, eu conseguia ir a cada um deles e, mais do que isso, poderia estar a cruzar duas métricas. Poderia pôr este gráfico, como vocês vão ver aqui, em vez de ter um gráfico de barras, poderia estar a ver o número de episódios nas linhas e, portanto, ver se há alguma correlação, e aqui o número de episódios está acumulado, portanto eu não consigo ver muito desta informação, eu consigo ver que ele está a evoluir ao longo do tempo. Esta é uma análise muito simples, mas se eu quisesse fazer coisas mais complicadas, eu poderia ir, por exemplo, querer ver a demora média, o número de episódios e o número de dias e o número de episódios, e poderia querer ver isto num gráfico muito mais interessante, que é um gráfico de scatter plot, e queria ver isto por instituições, por exemplo. E se eu colocasse esta informação aqui, e colocasse aqui os data labels, por exemplo, eu conseguiria fazer muito mais coisas. Portanto, eu estou a ver aqui, mais uma vez, eu poderia colocar aqui nos filtros, arrastar o grupo, e portanto vamos arrastar para aqui o grupo, e colocar o grupo como um filtro, e se eu estivesse a olhar só para o grupo D, eu consigo ver como é que se comparam todas estas instituições ao nível da demora média antes da cirurgia, por exemplo. Claramente aqui Viseu é onde eu tenho a demora média maior, e por outro lado o número de dias até à cirurgia e a dimensão da bola é uma terceira métrica, que é o número de episódios, ok? E portanto eu muito rapidamente consegui identificar aqui padrões, ir a cada um dos grupos. E mais uma vez, se eu quisesse até colocar isto por regiões, eu poderia colocar aqui neste gráfico a região, desculpa, neste gráfico está aqui, neste gráfico, colocar a região e muito rapidamente perceber pelas cores a que regiões é que eles pertencem. Se eu quisesse ver mais à frente, poderia também ver uma análise temporal. Embora aqui os valores sejam acumulados ao longo do ano, eu poderia arrastar uma análise temporal para aqui e, portanto, poderia ver como é que cada uma destas instituições está a evoluir ao longo do tempo e, portanto, poderia ver se eles estão a aumentar em termos da demora média. Portanto, eu vou vendo que ao longo do ano eu tenho a demora média a aumentar, depois faço aqui um reset para o ano seguinte e vejo que a demora média do ano seguinte está maior, para vocês verem, entre 2 anos, portanto eu consigo muito facilmente ver esta informação. E reparem que eu só estou a trabalhar com uma tabela de dados. Portanto, se eu fosse buscar aqui múltiplas dimensões, a dimensão financeira, a dimensão de custos, a dimensão de pacientes, portanto, muitas destas séries eu podia muito rapidamente fazer benchmarkings entre a minha instituição e outras instituições que eu tinha ali. E esse benchmarking poderia, obviamente, também ser, eu não vos mostrei, poder ser um benchmarking espacial e, portanto, mais uma vez eu poderia arrastar para aqui, por exemplo, para a dimensão da bola a latitude e depois poderia colocar a latitude, que se recorda, eu tinha a latitude e a longitude para cada uma das instituições e, portanto, muito rapidamente eu consigo perceber, neste caso eu estou a olhar para a demora média e, mais uma vez, poderia chegar aqui e dizer eu quero ver só determinado tipo de região ou determinado tipo de grupo e, portanto, poderia muito facilmente ver só para a região de Lisboa, onde é que eu tenho a demora média maior em cada um destes campos. E, portanto, isto é um dos exemplos daquilo que vocês podem fazer hoje em dia ao nível dos dados. Eu não vou gastar mais tempo aqui, até porque já estou atrasado, mas mostra um pouco do potencial que tem em termos de análise de informação para usarem com o Power BI. Poderia usar outra ferramenta. O fundamental aqui, por um lado, é a componente da Open Data, que vocês têm efetivamente aqui. Por outro lado, é a facilidade com que vocês têm de correlacionar esta informação. E aqui apenas falámos da análise de dados, não falámos de inteligência artificial. Se falarmos de inteligência artificial e de análise mais avançada, existem algumas coisas bastante interessantes. Um que eu gosto tipicamente de trazer e que nos permite lidar com informação menos estruturada. Imaginem que vocês têm queixas dos pacientes, imaginem que vocês têm diagnósticos textuais. Aquilo que pode ser feito hoje em dia é usar serviços cognitivos. E estes serviços cognitivos tocam na visão, tocam no reconhecimento de imagem, técnico de imagens, tocam no reconhecimento de voz em português, tocam na análise de linguagem, na extração de tópicos, tocam na análise de conhecimentos. E esta área é muito interessante, por exemplo, para analisar papers científicos que são publicados na comunidade médica, por exemplo. Poder usar estes serviços cognitivos, que são algoritmos pré-treinados, para fazer análise de informação. Portanto, imaginem que eu tinha uma tabela com a lista
de diagnósticos ou com a lista de queixas de pacientes, eu rapidamente poderia aplicar algoritmos de text analytics ou algoritmos de extração de tópicos sobre o que está ali, ou de reconhecimento de imagem, ou de reconhecimento facial, imaginem que eu estou a contar as pessoas que estão dentro do hospital, se eu estou a olhar para a componente de emoção, se estão bem, se estão mal, se estão a sorrir, se não estão a sorrir, qual é o escalão etário aquelas pertencem, tudo isso é possível fazer hoje em dia. Este é um exemplo, não é feito num hospital, mas é um exemplo de um serviço cognitivo que a Microsoft lançou há cerca de 2 semanas, que é um serviço cognitivo de reconhecimento de imagem e com a análise espacial, são as duas coisas. Isto algo que é usado hoje em dia a partir de uma câmara para contar os percursos e contar o número de pessoas que estão dentro de uma loja e, portanto, reparem o que é feito hoje em dia em tempo real. Este é um cenário. Este é outro cenário para contar, para medir a distância social. Obviamente que não é 100% infalível, poderão existir casos onde não conta, mas reparem o que pode ajudar hoje em dia alguém que é o gestor de operações de uma instituição, poder contar e usar esta tecnologia para o hospital. Ou mesmo perceber se estão numa fila, se estão a cumprir a distância social numa fila. Portanto, este é um cenário claramente muito interessante nos tempos em que vivemos, mas que na prática usa estes serviços cognitivos que vocês estão a ver aqui. Outro dos exemplos que eu gosto muito de mostrar, não temos tempo, é o exemplo do reconhecimento de formulários. Isto pode ser usado para inquéritos, pode ser usado para despesas. Portanto, aquilo que eu tenho é uma imagem ou um PDF e a partir de um serviço cognitivo que recebe um PNG, um JPEG, um PDF, reconhece automaticamente os campos que estão aí e agora pode alimentar um workflow de aprovação daquela despesa, pode alimentar uma aplicação em que eu estou a reconhecer um formulário e esse reconhecimento não é apenas deste tipo de texto manuscrito, também pode ser reconhecido e, portanto, posso ter muitos processos operacionais, já não estamos a falar de algo transcendente, onde a aplicação destes serviços cognitivos pode trazer ganhos de eficiência enormes. Estes serviços cognitivos eu vou-vos mostrar muito rapidamente do que é que estamos a falar e eu vou-vos pedir aqui mais 10 minutos. Eu vou usar aqui uma aplicação de exemplo onde esses serviços cognitivos podem ser, não é esta aplicação, desculpem, não é o Visual Studio, é esta aplicação aqui. Muitos desses são dezenas de serviços cognitivos, eu não sei o que é que está a passar aqui, deixem-me ver se tem a ver com a minha imagem. Alguns desses serviços cognitivos, o mais simples, não é mais do que este serviço cognitivo em que eu reconheço a idade de uma pessoa, portanto, usado ao detalhe, é isto que vocês estão a ver aqui. Eu tenho 46, ele por acaso detecta, mas se eu tiver a barba por fazer, pode haver aqui uma diferença. É o serviço básico de cognitivo, mas imaginem o que é estar a fazer isto com um reconhecimento de análise em tempo real, onde eu posso ter múltiplas pessoas. Aqui estou só eu, mas se eu tivesse várias pessoas aqui, eu estava constantemente a reconhecer essas pessoas. E se eu tivesse muito triste, deixem-me fazer uma cara muito triste, ele automaticamente ia fazendo esta análise sentimental que vocês estão a ver aqui. Se eu estivesse a sorrir, e agora eu vou sorrir, vocês vão ver que rapidamente ele detectou a minha emoção, e portanto tem aqui vários níveis de emoção. Detectou o género também, na casa dos 40. Isto é feito, nós apresentámos isto no Web Summit, isto pode ser feito com 30, 40, 50 pessoas, é uma análise em tempo real, daquilo que pode ser feito. Há muitos casos desses, eu costumo mostrar este exemplo do que é ter uma câmera dentro de um carro que está a monitorizar em tempo real e, por exemplo, se eu entortar o pescoço, eu vou ver aqui, ou se eu abrir a boca, ou se eu fechar os olhos, vou fechar os olhos durante algum tempo, ele vai automaticamente detectar isso. Portanto, são tudo algoritmos de reconhecimento de imagem pré-treinados do que vocês podem fazer. Os algoritmos do formulário, deixem-me ver se eu saio daqui. Este é muito interessante, porque ele na prática o que faz é poder repetir formulários como o que vocês estão a ver aqui. Eu pego num formulário como o que está aqui escrito e reparem que ele reconheceu tudo o que está aqui. Se eu tivesse, ele foi treinado com 5 formulários, portanto aqui mesmo alguns dos formulários estão aqui. Eu poderia escolher ir aqui, por exemplo, à minha máquina pessoal e ter aqui um formulário. Deixem-me ver que eu tenho aqui, se eu tenho aqui all files, ter um PDF. Eu espero que tenha metido aqui um PDF ou não. Eu não meti aqui um PDF como eu queria. E poderia fazer upload desse formulário. Já agora, deixem-me só ver. Está aqui um PDF, porque é que ele não me está aqui a reconhecer o formulário. Deixem-me ver novamente. Não consigo ver. Não consigo ver. Não está aqui. Queria fazer upload do formulário e não consigo fazer.
Mas, deixem-me ver aqui, select another input from camera, não tenho aqui. Era mesmo from file, ele devia estar a ver aqui os formulários e eu não estou a conseguir ver o PDF. Mas o que era possível fazer era carregar qualquer imagem que eu tenha pré-treinada e aquilo que vai acontecer é precisamente isto que vocês estão a ver aqui. Se eu tivesse um formulário bastante maior, como este que está aqui, mais complexo, ele estar a usar este serviço cognitivo para detectar estes campos. Obviamente pode haver uma falha e eu posso depois ter uma aplicação que me permite editar alguns destes campos. Mas se eu chegar a cada um destes campos, eu tenho tudo o que está aqui. Obviamente o formato que está aqui é um formato JSON, que eu agora posso integrar num workflow de uma aplicação, de uma aprovação que precisa de ser feita. E, portanto, estes são alguns dos exemplos. Eu não tenho tempo para vos mostrar tudo o que está aqui, mas são centenas os exemplos e os use cases onde isso pode ser feito, pode ser usado para serviços, utilizando serviços cognitivos. Eu normalmente gosto de mostrar um exemplo que eu acho que mostra muito do que pode ser feito. Uma aplicação que nós apresentámos há cerca de 2 anos, de um colega meu do UK, e que hoje em dia está em open source, e que não é mais do que uma aplicação móvel utilizando estes serviços cognitivos. Na altura, estes serviços cognitivos estavam a ser desenvolvidos pela Microsoft, que foi pioneira em alguns deles, e aquilo que foi feito foi uma aplicação para ser embebida nos óculos inteligentes de um colega nosso que era invisual. As áreas que eu vos queria mostrar, e também não temos muito tempo, porque eu acho também é uma das áreas onde a informação que nós temos hoje em dia pode revolucionar a forma como nós aprendemos, a forma como nós tratamos e a forma como nós ensinamos profissionais na área médica. E tem a ver com a realidade aumentada. E mais uma vez, o que vos vou mostrar é um pequeno vídeo daquilo que pode ser feito hoje em dia usando os HoloLens, que são os óculos de realidade aumentada, que são provavelmente os óculos mais sofisticados de realidade aumentada, e que permitem, por um lado, ir buscar informação, e eu posso ter informação anatómica sobre determinado tipo de órgão, posso fazer animações, posso ver isto em tempo real, portanto isto não é realidade virtual no sentido em que eu quando coloco os óculos não vejo mais nada, não, eu estou a conseguir ver o mundo real e estou a conseguir vê-lo aumentado, porque eu consigo colocar em cima desse mundo real este tipo de informação que vocês vão ver neste pequeno vídeo, e essa informação é aí que eu posso tirar o maior potencial de estar, ao mesmo tempo que eu estou a fazer uma cirurgia, estar a ser assistido por indicadores, por tratamentos, por exames, por diagnósticos que eu consigo ver automaticamente com os HoloLens. Deixem-me mostrar-vos o vídeo que é bastante interessante também do que vocês podem fazer com esta tecnologia. The HoloLens is absolutely the most amazing piece of technology. Within 5 seconds, I realized that the world had changed. It was an immediate realization that this is something exciting and we have to be a part of this. Seeing things in 3D is something that you could do before with some glasses. The thing that the HoloLens gives you is the ability to walk around those 3D objects and to really experience them as if they're in the room with you. It is augmented reality, it is mixed reality. And what that means is I still see you, I still see this room and everything around me, but the digital content is inserted into the room as if it's actually there. As a teacher, I can see what they're all looking at. And that's something that we think has real power. It's actually opening up our interactions with each other. The biggest drive is getting the anatomy curriculum completely done by the time we move into the new health education campus. Today, we and the Cleveland Clinic are constructing a state-of-the-future health education campus. Our students will learn using the most forward-looking educational programs. HoloLens is a key part of this. The actual act of dissection hasn't changed in generations. We have to be much, much more effective and efficient. The biggest thing about medical school is there's just so much information and so much knowledge you're being asked to learn. HoloLens is going to enable us to teach in an integrated way and to look at the body in ways they haven't been able to see it. It's sort of having X-ray vision, seeing through the skin. My mind was just kind of blown when I tried it on. It was perfect. It's really hard to understand what the anatomy book's trying to tell you. So with the HoloLens, we can literally show you what's happening with the body. We can look at how the heart moves, or look at how the brain processes information and how information flows around in our brain. They can see when the heart valves are closing and hear the sounds. How the diaphragm moves, when the lungs move, a click of the fingers.
is going to allow students to see how everything's interconnected in the body. We have means to draw people's attention to things to get them where they need to look. Do you want to look and then pull the bones out? What they really crave is learning anatomy in the context of what they need to know clinically. What are they going to need to know for their clerkships and their future careers? So with HoloLens, we can have essentially any disease that you want to see. So when I see an image like this in the hospital, I know exactly what's going on. This is how to treat and diagnose them. The HoloLens provides like a new way of teaching anatomy. It can really speed up the process of learning this material. I think HoloLens is the next big transformative change in medical education. Este é um excelente exemplo do que pode ser feito e nós temos diversos casos, não só na área médica, mas sem dúvida que na área médica há um potencial enorme da forma como nós visualizamos a informação. E, portanto, terminando por aqui e deixando alguns final remarks e depois abrimos para perguntas, mas queria partilhar convosco algumas opiniões minhas, algumas pessoais, outras nem tanto, mas olhando um pouco para o futuro e pensando nesta área tão vasta de análise e de gestão de informação. E a primeira parte que vos queria dizer é que isto só acontece se houver uma cultura dentro da instituição. Portanto, não chega a ter alguém que conheça e que saiba trabalhar com informação e que tenha acesso àquela informação. Isto tem que ser core, tem que haver uma cultura de, por um lado, de tomada de decisão com base em informação e com informação atualizada, e por outro lado tem muito a ver com a capacidade que nós damos às pessoas nos vários níveis dentro da instituição. Portanto, eles têm que conseguir não só ter acesso à informação, esse é um ponto importante, mas outro ponto importante é a colaboração. Eu não vos fiz aqui a demonstração, mas acho que é uma das coisas mais interessantes hoje em dia que nós temos na Microsoft, que é poder pegar em toda esta informação e partilhá-la através do Teams, não usar o Teams apenas como plataforma de comunicação, mas usá-la como plataforma de colaboração, onde eu tenho os meus relatórios, onde eu tenho os meus dashboards, onde eu tenho a comunicação sobre determinado KPI disponível para todos conseguirmos perceber porque é que estamos a tomar aquela decisão ou porque é que vamos para aquele sentido, ou o que é que precisamos de mudar neste processo. Portanto, esse é um ponto fundamental, tem a ver com cultura, tem a ver com a literacia e tem a ver com o empoderamento, eu não consigo traduzir a palavra, que nós damos às pessoas dentro da organização para isso. E cada vez mais, como vos disse no início, isto é uma competência-chave em quem está nos lugares de gestão e nos lugares mais operacionais. Por outro lado, acho que também há um ponto importante que tem a ver com a literacia de dados. Tem a ver com todos nós percebermos o que é uma análise, o que é uma métrica, que dimensões é que nós temos de análise, que ferramentas é que nós temos à nossa disponibilidade, como é que as podemos usar facilmente. E, portanto, há aqui uma parte importante de formação e de competências que são fundamentais para as pessoas que tomam decisão. Cada vez mais, não quer dizer que tenham que ter um mestrado ou uma pós-graduação em matemática ou em estatística, mas ter os conceitos fundamentais do que é análise e gestão de informação. Só assim é que nós vamos conseguir tirar o maior valor dos dados, dos diferentes tipos de dados, que vão desde dados num simples Excel, a dados de imagiologia, a tendências de mercado, a fontes de dados open data que me permitem ver como é que os outros fazem e comparar-me como é que os outros fazem. E por último, também dar-vos uma palavra sobre isto, apesar de nós falarmos muito em inteligência artificial, temos que descer à terra. Nós estamos claramente nesta primeira fase, em que nós chamamos inteligência artificial fraca, em que conseguimos ter muitos destes algoritmos a ajudarem-nos com uma precisão muito grande, mas para fazer uma determinada tarefa muito específica para aquilo em que foram treinados, mas se eu tiver que externalizar esses algoritmos, se eu os colocar, de repente deixam de fazer tratamento de imagem sobre um tumor no cérebro e passam para a área pélvica, eu já vou ter que os treinar completamente diferentes, não tenho uma capacidade ainda de generalização como nós temos. E, portanto, se vamos chegar à inteligência artificial geral, ou forte, como nós chamamos, em que estamos a falar ao nível da capacidade humana, não tenho a certeza. O que é certo é que nos últimos anos o desenvolvimento tem sido muito grande e, portanto, vai depender muito das arquiteturas e do desenvolvimento dos algoritmos. A tecnologia está cá, a computação está cá, os dados são cada vez mais e, portanto, claramente vai continuar a haver um investimento enorme das grandes potências. Normalmente costumo referir aqui, no caso da China hoje em dia, o número de patentes e o número de papers publicados já ultrapassou dos Estados Unidos e, portanto, mostra muito também o investimento a ser feito em novas potências nesta área
E uma terceira fase, a área da Super AI, que nós vamos ser dominados pelas máquinas, em que eu acho que aí, e há muitos pensadores que têm opiniões diferentes sobre isso, eu acho que aí estamos muito longe e claramente é ficção científica. Eu prefiro muito mais pensar como é que nós hoje olhamos para a inteligência artificial fraca e como é que podemos tirar partido para aumentar e complementar muitas das atividades que nós fazemos hoje em dia, e muitas delas, claramente, o computador é muito melhor a fazê-las do que nós. Outras nem tanto. E, portanto, perceber como é que nós conseguimos resolver esta complementaridade. E, por último, dizer-vos também que, e isto aplica-se a todas as áreas, por um lado, as competências técnicas são fundamentais, sem dúvida alguma, mas, por um lado, as componentes humanas não deixam de ser menos importantes. A componente de liderança, eu costumo dizer que a componente de liderança, a forma como nós colocamos estas prioridades, a forma como nós damos importância a muitos destes temas começam nas lideranças das instituições e, portanto, a liderança e a cultura são talvez dois dos fatores mais importantes, obviamente a inteligência emocional também, a criatividade, a agilidade nos processos, mas sem dúvida o ter isto como um dos pilares fundamentais em termos de liderança e em termos de cultura, para que depois eu consiga descer na organização e consiga implementar estes processos e consiga ter uma organização muito mais eficiente e muito mais efetiva e muito mais ágil, que consiga realmente tirar partido dos dados. Eu deixo aqui apenas 2 links, porque me parecem relevantes, de um investimento que a Microsoft tem vindo a fazer ao longo do tempo sobre trazer as competências, não só as competências técnicas, e aí tem muitos cursos hoje em dia no LinkedIn e no Microsoft Learning, mas também para gestores, para executivos, para pessoas que não são técnicas e que têm que perceber minimamente qual é o potencial da tecnologia. Não é só da informação, mas da tecnologia. Como é que eu a posso usar da melhor forma? E esta AI Business School, que não é técnica, permite trazer para determinadas áreas, e a área de saúde é uma delas, permite olhar para que tipo de tecnologia está hoje em dia disponível, que tipo de cenários é que eu posso usar essa tecnologia para tirar realmente partido dela, que competências é que eu preciso para entender essa tecnologia. Portanto, deixo-vos esses dois links. Agradeço-vos muito o tempo que vocês tiveram aqui. Acho que nós ultrapassámos em 20 minutos, 1 hora. E, portanto, eu abri agora para perguntas, para aquilo que vocês tiverem como perguntas. Deixem-me espreitar o chat do que é que está aqui. Já estou a olhar para o chat agora e deixem-me lá ver, já vi cá aqui muitas. Portanto, estes cursos da Microsoft, sim, são gratuitos. Primeira pergunta da Ana. Sim, são gratuitos. Todos eles são gratuitos, o que é bastante interessante. Existem, inclusive, algumas universidades que estão a fazer parcerias com a Microsoft para estes cursos, o que é bastante interessante. Eu só vos mostrei esta parte da AI Business School, mas existe outra bastante importante hoje em dia no LinkedIn. Estamos a falar de mais de 3.000 cursos, não só Microsoft, de múltiplas tecnologias e de múltiplos perfis tecnológicos e não tecnológicos. Eu recomendo vivamente que vocês explorem essa plataforma, porque a qualidade é enorme. A AI Business School também é gratuita, vocês podem fazer. Não é técnica, mas dá-vos uma abrangência grande quando nós falamos destas tecnologias mais avançadas. Portanto, mais perguntas? Explorar dados versus aplicação RGPD. Bom, esse só por si daria um tema muito importante. Hoje em dia, a proteção de dados pessoais é fundamental e muitos destes serviços que vocês têm aqui, e a Microsoft tem feito um investimento enorme para que todas estas ferramentas estejam compliant com o regime geral de proteção de dados. Portanto, isso é um dos pontos mais importantes, especialmente quando nós falamos em inteligência artificial, que vive muito de trazer muitos destes dados que têm que ser anonimizados, têm que ser pseudo-anonimizados. Por exemplo, dou-vos um exemplo, os serviços cognitivos de tratamento de imagem, e nós temos alguns dos artigos a explicar como é que esses serviços cognitivos usam essas imagens, como é que elas são apagadas. Sim, sobre esse tema há um conjunto de cuidados a ter. Nós, dentro da Microsoft, no desenvolvimento de todas estas aplicações, temos um conjunto de princípios que vão além da privacidade de dados. Eu diria que são 5 ou 6 princípios. É a privacidade de dados, em primeiro lugar. É a justiça nos dados, e isso tem dado muita polémica, porque eu posso ter um algoritmo treinado para ver pessoas de determinado género ou de determinada raça. Portanto, eu tenho que garantir que aqueles algoritmos são inclusivos e que são justos, que não têm qualquer enviesamento. Esse é claramente
pontos, a segurança nesses dados, no acesso aos dados e no acesso aos algoritmos, a inclusão desses dados. Portanto, há um conjunto de princípios que são muito importantes e que estão em todo o desenvolvimento destas aplicações. E, portanto, vocês depois podem consultar isso. É um tema super relevante quando falamos hoje em dia em ética, na área de inteligência artificial, sem dúvida alguma. Alguma dica de como incentivar esta nova cultura entre os gestores de empresas? Eu acho que muitos destes webinars que hoje em dia se multiplicam são fundamentais. Eu acho que muitas das vezes, para vos ser honesto, e eu dou aulas na Nova IMS, onde existe uma pós-graduação específica só para a área de saúde, eu acho que muitas das vezes passa por a formação um pouco mais avançada. Obviamente que os conceitos de base nós conseguimos introduzi-los em 2 ou 3 horas, mas depois é preciso colocar, como eu costumo dizer, as mãos na massa e perceber o real potencial. E eu acho que aí estes cursos ajudam-me bastante. Formações também em determinadas instituições também fazem sentido. E, portanto, eu diria que as duas são complementares. Portanto, este é bastante interessante do Renato, com a introdução de inteligência artificial na medicina, como prevê a Microsoft, o futuro dos consultórios médicos e a relação doente-médico. Bom, eu acho que isso, se vocês se recordam do meu primeiro slide, em que as nossas expectativas estão a mudar bastante hoje em dia, em termos de saúde, enquanto pacientes. E enquanto médicos a mesma coisa. Eu acho que, eu costumo dizer que cada vez mais acredito na formação ao longo da vida e provavelmente a medicina é um desses temas onde a evolução tecnológica, quando hoje em dia falamos de genómica, por exemplo, como vos falei no início, as competências que o médico tem que ter e que tem que abarcar são enormes e a evolução dessas competências estão constantemente a evoluir. E, portanto, há vários desafios. Há o desafio da atualização da informação, claramente, e, portanto, muitas delas não é só inteligência artificial ou machine learning, é a componente da genómica, é a componente da realidade aumentada. Outro ponto muito importante, obviamente, no consultório, muitas destas ferramentas hoje em dia já são usadas para ajudar a fazer, tem vários estudos hoje em dia em muitos dos diagnósticos. Eu diria que a parte mais importante é utilizar estas ferramentas na análise ao diagnóstico, e não tenho dúvidas que muitas delas vão ser fundamentais para ter diagnósticos muito mais avançados e muito mais precisos. Não quer dizer que o médico não o possa fazer, mas a eficiência e o facto de eu conseguir conhecer um caso que foi usado para treinar um algoritmo, que era um caso que apareceu na China e que não aparece em Portugal ou não aparece na Europa, muda radicalmente a forma como estes algoritmos podem ser feitos e muda inclusive a visão que o médico pode ter destas ferramentas. Acho que a componente preditiva também é bastante importante porque eu começo a entrar no domínio da personalização, eu começo a entrar no domínio de segmentar determinados tipos de comportamentos, indicadores, determinado tipo de segmento de pacientes que eu posso trazer para dentro desses algoritmos e, portanto, aí também vai mudar bastante. Portanto, eu vou-vos dar uma opinião muito pessoal. Eu acho que claramente a inteligência artificial, a área, sem dúvida alguma, onde pode ter maior impacto benéfico para todos nós, é a área da saúde. Se for corretamente utilizada, seja na componente diagnóstico, seja na componente de prevenção, seja na componente de relação entre o doente e o médico, em que hoje em dia, com o IoT, com sensores bastante mais avançados, podemos ter... Eu acho que depois o problema é a adoção, é efetivamente conseguir chegar a toda a população e, portanto, conseguir chegar e aplicar esta tecnologia a toda a população. Vai manter-se a barreira do computador entre o médico e o doente. Eu acho que, é como vos digo, a título de exemplo, ontem fui fazer uma ecografia de rotina e no final o médico estava a falar com o computador para escrever o diagnóstico. E de alguma forma, obviamente não era 100%, e depois e ficámos a falar sobre isso. Eu acho que cada vez essa barreira é menor e cada vez mais, se estas ferramentas, eu dou-vos o exemplo do projeto INERAI, se eu tiver essa ferramenta que me ajuda a poupar 50 minutos e vai fazer com mais precisão a segmentação de um tumor, por que é que eu não vou usar essa ferramenta? E, portanto, eu acho que cada vez mais essa barreira vai-se quebrar, sem dúvida alguma. Obviamente que vai levar tempo, como em tudo, mas acho que vai-se quebrar porque os benefícios ultrapassam o esforço para quebrar essa barreira. E, portanto, eu acho que esse é o ponto fundamental. Raquel, prevê-se que os modelos sejam consideravelmente diferentes entre países.
Sim, eu acho que hoje em dia aquela ideia de ter um modelo que serve para tudo, nós já estamos a ver em muitos setores, ter múltiplos e, portanto, ter centenas de modelos, onde determinadas features, determinadas componentes ou atributos do modelo podem variar de uma região para a outra. E, portanto, mais uma vez, eu conseguir treinar esses modelos e conseguir adaptá-los, e sim aplica-se a contextos económicos, demográficos, etc., maior a precisão que eu tenho desses modelos. Mas, mais uma vez, é preciso depois perceber se realmente eu consigo só... Imagine eu quero estar a aplicar um modelo de prevenção de uma doença coronária com base num conjunto de características da população e do paciente para uma determinada área, em que eu, por exemplo, não coloco features de contexto demográfico ou de contexto geográfico, mas de repente eu tenho um paciente que está em Portugal e que tem uma nacionalidade chinesa ou australiana. Portanto, também é preciso perceber, e eu costumo dizer que aí essa área da Data Science é uma área só por si. Portanto, e é uma área que eu não faço um algoritmo e que está feito para o resto da vida. Eu estou constantemente a atualizar e a melhorar esse algoritmo. Mas claramente que hoje em dia a possibilidade de especializar vai ajudar em muito isso. Portanto, eu quando tenho um algoritmo como o InnerEye, que é um algoritmo que me permite, olhando para os múltiplos segmentos de um TAC, fazer uma reconstrução automática, tridimensional, de um tumor no cérebro, é completamente diferente do que fazer na área pélvica ou fazer na coluna vertebral. E, portanto, eu vou ter que ter algoritmos de autossegmentação treinados com datasets completamente diferentes nestes casos. E, portanto, sim, sem dúvida alguma, eu acho que vai haver muitos modelos. Acho que há um grande desafio em certificar e acreditar esses modelos. Eu acho que esse também é um tema muito, muito relevante. Mais perguntas? Não? Portanto, se calhar terminamos aqui. Mais uma vez eu quero vos agradecer o tempo. Eu sei que foi em ritmo acelerado, mas o objetivo era dar-vos uma visão completa. Obrigado a todos, tenham um excelente resto de semana e fiquem bem nestes tempos que correm. Está bem? Alguma questão, já sabem, tem o meu e-mail lá à apresentação, estejam à vontade para me contactar. Obrigado a todos.